Boa tarde. Olá, boa tarde. Começa agora o programa Jornalistas em Pauta. Um programa de entrevistas com alguns nomes do telejornalismo brasileiro. E hoje vamos entrevistar o jornalista Hernani Lemos. Atualmente, ele é chefe do escritório de correspondentes da Rede Globo em Londres. Vamos conhecer um pouco do nosso entrevistado? Hernani começou a carreira como office boy da TV Globo, continuou como jornalista após a graduação, além de participar da equipe de inauguração do canal de notícias da Band TV News, do Grupo Bandeirantes. O up na carreira acontece quando ele decide estudar inglês na Irlanda, onde trabalhou como garçom, fez brigadeiro para vender, foi cozinheiro, entregador de jornal, até se tornar correspondente internacional dos portais Terra e Ópera Mundi. Agora, na Terra da Rainha, este jornalista ocupa um dos mais importantes cargos de um brasileiro no jornalismo europeu. E você, jornalista piauiense, estudante ou simplesmente admirador do ofício? Quer saber mais sobre o currículo desta personalidade, que desde os 15 anos de idade atua no campo da comunicação? Então não sai daí que o programa Jornalistas em Pauta está no ar. Você tem um extenso currículo, trabalha na Rede Globo como office boy desde os 15 anos. Isso, de certa forma, influenciou você a seguir nessa carreira do jornalismo? Boa tarde, Marco, Gabriel, professor Silvio, obrigado a todo mundo aí pelo convite. Influenciou sim, influenciou porque eu vi muito jornalista desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, eu me apaixonei pela profissão. E o que eu fazia naquela época me influenciou como pessoa, me influenciou culturalmente e, sem dúvida, é uma coisa que eu trago até comigo. Como é que foi o início da sua carreira e quais dificuldades que você enfrentou quando você era um recém-formado e tinha acabado de sair da academia? Então, Gabriel, já estava dentro da redação como funcionário. O estudo, para mim, foi um complemento acadêmico que eu precisava dessa base importante que vocês têm aí hoje. Na época eu tinha uma coisa ao contrário que geralmente o universitário, que era a prática. Então a teoria me limitou. Hernani, eu queria saber da tua opinião a respeito de estágio. Aqui no Piauí a gente vive, quem estuda jornalismo, vive um dilema sobre isso. Cobra-se um trabalho de profissional, mas há pouco reconhecimento e baixa remuneração. Ou seja, uma mão de obra barata que faz o mesmo trabalho de um jornalista formado. Como é que você avalia essa situação? E faz um comparativo da realidade aí de Londres com aqui no Brasil. Como pessoa, eu avalio isso como uma sacanagem. Eu não tenho outra palavra para isso. É uma sacanagem. E talvez pela experiência que eu sempre tive, eu não vi uma coisa nunca tão desonesta que eu possa compartilhar com vocês. Na TV Globo, que foi a minha primeira escola, eu sempre vi os estagiários muito bem tratados. O programa de estágio era muito bem definido. Em outros lugares, em São Paulo, eu cheguei a ver pessoas que ganhavam pouco, mas tinham muitas oportunidades. Então era meia sacanagem só. Na Europa existe isso de uma maneira geral. A pessoa universitária se dispõe a ir numa empresa, escreve o responsável, gerente de tal área, dispõe a trabalhar tantos meses, 3, 4 meses, as férias aqui são. E o que ela tem experiência para colocar no currículo, eventualmente vai ser usado como empregador. Então, ela não ganha nada por isso, mas é uma coisa que é justa. Como é que você avalia a sua trajetória na carreira jornalística, desde o início, de quando você era recém-formado até o presente momento? Gabriel, eu avalio com um aprendizado também. Para mim, tudo que eu fazia lá atrás nem serve muito, por causa das coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu jamais seria capaz de fazer um trabalho de edição de imagens de editismo que os colegas fazem. No entanto, se meu colega passar mal, eu ligo para ele de edição e fechar um TT. Eu consigo ir para a rua e gravar uma passagem com meu colega repórter, eu posso escrever o texto, se eu quisesse eu poderia gravar do meu colega, eu sei fazer aquele trabalho, consigo produzir. Então, qual seria o diferencial para um jornalista, assim, no início de carreira, por exemplo, começar a se destacar no mercado de trabalho, Hernani? Você tem essa história, né, de sair do Brasil, ir para outro país, aprender outra língua.
ficar fora do mercado jornalístico durante algum tempo? Se tivesse um segredo assim, eu ia vender para vocês agora e ficar rico. Não tem um segredo, mas uma coisa que eu acho muito interessante é você sempre trabalhar com honestidade, pensar no coletivo. Pensa que você está com pessoas ali que são seus inimigos, você não tem que competir e não tem que ferrar, passar para trás do outro. O que eu consegui foi juntar tantos bons contatos, deixar tantas relações ao longo da minha carreira, em todas as funções, que quando eu estava servindo café na Irlanda, entregando um jornalzinho ali na carro, pessoas me ligavam e me ofereciam trabalho de jornalismo. Então é isso, boas relações e trabalho duro. Como tudo começou na vida de Hernani Lemos, foi o assunto da nossa primeira rodada de perguntas. Agora a gente vai chamar o intervalo, aguarda o break que a gente volta já com mais Hernani Lemos para você. Diferentes na fé, cultura, cor da pele, no gênero, comportamento. Diferentes paixões, pensamentos, realidades, opiniões, necessidades. Compre seu kit e venha juntar nossas diferenças e caminhar por um mundo mais acolhedor e solidário. 23ª Caminhada da Fraternidade, 10 de junho. Diferenças nós respeitamos. De volta ao programa Jornalistas em Pauta, a gente segue com a entrevista com o chefe de escritório da Globo em Londres. Neste bloco, Hernani, todo mundo quer saber como funciona o trabalho de um correspondente internacional da Globo aí na Europa. Essa é uma boa pergunta. Eu vou fazer assim, quando você quiser saber com muitos detalhes, você está convidado a vir aqui, que eu vou te mostrar esse trabalho para você. Mas varia bastante. Depende da praça. Por exemplo, a gente tem hoje correspondentes em Londres, Zurique, na Suíça, em Paris, na França e em Roma, na Itália. Dependendo da praça, é uma rotina. Aqui em Londres, por exemplo, tem gente que tem uma rotina fixa de entrar ao vivo, por exemplo, Bom Dia Brasil, todos os dias. Como faria uma pessoa no Brasil? Você tem que ler muito, tem que estar muito inteirado das coisas que estão acontecendo. No nosso caso, a gente não tem condição de estar em qualquer lugar. Às vezes você cobre um fato de agência de notícias. Então você tem que estar antenado para saber o que vai cobrir, o que o Eduardo, o Gabriel, os colegas que estão aí em Piauí querem saber desse negócio que está acontecendo na Rússia, na Romênia, que está tão distante de você ali, aquilo vai afetar a sua vida, não? A gente tem que fazer esse fio, isso é muito importante. Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Casamento Real, entre outros eventos. Qual foi o mais importante para você? Sem dúvida, foi o conclave que elegeu o Papa Francisco em 2013. A Copa, você sabe que vai vir a cada 4 anos, mas o conclave, principalmente para a gente que é de país de maioria católica, independentemente de você ser religioso ou não, é um negócio enorme. É um negócio que muita gente passa a vida sem jamais cobrir. Além de muito amor pela profissão, você está falando aí com muita empolgação sobre esse evento que cobriu. O que mais é importante, o que mais é interessante e faz parte para produzir grandes reportagens como estas e fazer essa cobertura desses eventos? A gente tem duas coisas. Uma é esse elemento que você está chamando a atenção, é a paixão. No nosso, eu acho que cabe um pouquinho mais, porque eu acho que tem essa função social de dar notícia e explicar o que está naquela notícia. Outra é a seriedade, assim, eu acho que você tem que achar o equilíbrio. Então, você tem que ser apaixonado, tem que gostar de fazer, mas ser sério e tem que ser muito rigoroso no que você está falando. Ser correspondente internacional era o que você almejava desde a faculdade de jornalismo ou esse desejo surgiu ao longo da carreira? Tem das pessoas que eu conheci tinham um desejo de trabalhar fora, principalmente repórteres, eu vejo muitas, e muitos acham que o bacana é morar lá fora. Eu sempre quis morar fora do Brasil, mas eu nunca vi isso na carreira, tanto eventualmente pedi demissão fora. E respondendo agora de forma direta, aconteceu, foi uma coisa que eu planejei.
como é que funciona a questão da produção de pautas aí em Londres, como é que é a distribuição dessas pautas para os repórteres? Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Então tem que pensar na geografia, ver quem está perto de que local, de que fato, pensando o que vai interessar para os nossos amigos do Piauí, para o nosso amigo de São Paulo, para o nosso amigo do Rio ao mesmo tempo. Falar em repórter, como é que é feita a seleção desses profissionais aí na redação? Isso você tem que perguntar para o meu diretor de jornalismo. Realmente, eu não posso especular aqui. Obviamente, penso que há coisas que você leva em conta. A pessoa fala inglês muito bem, línguas, tem experiência, desenvolveu demais a carreira, demonstrou isso no TV. Pois Hernani, muito obrigado. A gente vai dar uma pequena pausa aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. Gente, é uma pena dizer isso, mas a gente está no último bloco. Então, Hernani, como é que você compara a realidade de um jornalista brasileiro no Brasil para de um jornalista brasileiro em Londres? Você vai pensar que o principal é a moeda que você ganha. Mas então, todo mundo pensa na parte prática da vida. Então é importante falar isso. Sem ilusões, a moeda que você ganha é a moeda que você gasta. A empresa paga mais para manter o jornalismo no exterior, mas a vida social, civil da pessoa é a mesma. No geral, nós somos anônimos para todo mundo. Então é difícil ter algumas coisas, porque nós somos uma revezinha daquele país distante lá que é o Brasil. No caso, os jornalistas nativos e que fazem produções para TVs da Europa, em Londres especificamente, teriam mais reconhecimento do que os correspondentes independentes do país? Seria isso? Ou não? É tudo em pé de igualdade? Não tem pé de igualdade, mas não é uma questão de reconhecimento, é uma questão de acesso, Eduardo. Por exemplo, se a primeira-ministra britânica aqui for falar amanhã, eles só me avisam. A primeira-ministra vai falar, quem cobre a imprensa britânica, e vocês, se quiserem, arranjam uma salinha ali um pouquinho longe para você acompanhar e depois contar a história com o seu povo. E eu te dou a imagem. No jornalismo geral, o que você defende e critica aqui no Brasil e aí em Londres? O que eu achei muito positivo é o seguinte, a imprensa define a sua posição política, porque o jornal declara que vota em tal partido, em tal político antes da eleição. É um processo super aberto, transparente e enganado. Aqui no Brasil há muitas críticas ao jornalismo, principalmente em relação a essa questão de dessa defesa de bandeiras disfarçada de imparcialidade, digamos assim. Porque aqui promete-se uma objetividade, um jornalismo imparcial, mas de certa forma é vendido outra coisa que não tem nada a ver com essas premissas. Em relação a isso, tem muita crítica nesse momento de crise política e ideológica que o Brasil está passando, muito além de um simples desconforto econômico, por exemplo. E a Globo é muito criticada. Você teria algum posicionamento em relação a comentários do tipo Globo lixo, Globo golpista? Como é que você se vê nesse sentido? Posicionamento oficial eu não tenho, obviamente. Eu respondo pelo meu trabalho, sou funcionário da empresa. O que eu posso te dizer é o seguinte: 20 anos trabalhando aqui dentro,
há 7 anos aqui no exterior e há alguns anos já numa função de chefia. Eu jamais recebi, posso falar para vocês com toda franqueza, jamais recebi qualquer tipo de orientação de faça isso, não faça aquilo, isso pode e aquilo não pode. A Globo, por ser tão grande quanto ela sempre vai ser o principal alvo do bem e do mal. Você tem planos de voltar para o Brasil ou vai continuar aí no escritório da Globo em Londres? Eu não tenho plano de voltar para o Brasil. Eu tenho que ficar em Londres. Agora, no escritório da Globo em Londres é um trabalho. Se me quiserem e eu estiver feliz também com a empresa, eu vou estar aqui. Mas independente do trabalho, eu não tenho que voltar ao Brasil para morar. Eu só queria saber que você tirasse uma dúvida da gente. Aí no escritório, vocês produzem conteúdo só para o Brasil ou também fazem uma certa produção para a população local mesmo aí de Londres? Como é que é isso, essa distribuição? Um ano e pouquinho atrás, existia aqui um programa da Globo Internacional. Era um programa para a comunidade local da Europa. Era uma coisa maravilhosa. Assim. E a gente falava, isso aqui para você brasileiro que mora fora é bacana, o consulado oferece tal serviço, show, que é um famoso aí no Brasil, vinha para cá, vamos tomar tal cidade. O programa Jornalistas em Pauta fica por aqui. Este é o nosso último programa de toda essa série de entrevistas que a gente já fez. E a gente agradece muito a sua participação, a participação da turma e de outras pessoas que não são da turma, mas que vieram prestigiar esta e as entrevistas anteriores. Além também, é claro, do professor Silvio, que possibilitou essa oportunidade de troca de experiências da gente enquanto graduando com outros jornalistas já no batente, já formados e que atuam no mercado da televisão. Que prazer, obrigado. Eduardo, Gabriel, o professor Silvio, o pessoal da turma, o pessoal que não é da turma. Obrigado, Hernani. Boa noite aí pra você, né? Já são o quê? 20 horas? 9 da noite. 21. Boa noite, Hernani. Obrigado.